4047000, que é movida pelo Ministério Público Federal contra André Luiz dos Santos Paza e outros, destinada à continuidade dos interrogatórios dos denunciados, iniciando com o interrogatório do denunciado Carlos Roberto Martins Barbosa. Eu tenho uma questão inicial. Pela defesa do Carlos Roberto foram juntados documentos, dos quais é dada a vista às partes. Eles estão no evento 769. Então, são e-mails, informações, planilhas. Vossa Excelência teria um requerimento? Eu tenho, Excelência. Então, eu pediria a palavra para fazer uma questão de ordem, inicialmente. Os documentos foram juntados ontem às 10h27. Não é uma insurgência com relação ao horário, mas uma insurgência com relação ao conteúdo da petição que junta, que faz menção a dispositivos legais relativos à colaboração premiada. Então, eu gostaria que fosse esclarecido pelo acusado, sua defesa ou o Ministério Público, se há acordo em colaboração premiada, seja em andamento ou seja homologado, para que, acho que isso interfere na oitiva, no depoimento, no interrogatório do acusado. Então, a defesa se posiciona nesse sentido, e também com relação à elegibilidade de alguns documentos, que tomam conhecimento também depois da sua juntada, porque tem alguns documentos que estão cortados e uma parte elegível quando eles são impressos. Então, esse é o nosso registro. Uma complementação também, só relacionado à forma como os documentos foram juntados, que são fotos de uma tela de computador e que não permitem verificar se a integralidade dos documentos que estão ali. Então, no sentido de que, caso esses documentos sejam usados, que se junte à íntegra dos documentos. Perfeito. Pois não? A questão de ordem é outra. Não sei se já a Vossa Excelência pensar em conjunto. Sim, vamos então, pode formular. Também no dia 21, depois do início encerrada a audiência, foram juntados pelo Ministério Público Federal elementos de informação. E a defesa sentiu, vamos dizer assim, se surpreendeu com essas informações. Então, como aparentemente esses elementos são antigos, e a operação também já foi desencadeada há bastante tempo, a defesa está requerendo que seja certificado quando que o Ministério Público teve acesso a essas informações, que seja intimado o Ministério Público para esclarecer se tem outros elementos que porventura podem ser indicados como elemento de informação contra os acusados e que o junte, e a suspensão da audiência até que esses elementos sejam trazidos para a defesa, porque isso pode acarretar prejuízo até para efeito de estratégia de defesa, tendo em vista que os interrogatórios já se iniciaram, inclusive com a oitiva de colaborador. Então, a defesa de Jorge Rodrigues está requerendo suspensão da audiência, a intimação do Ministério Público para que esclareça se tem outros elementos para juntar antes de iniciados os interrogatórios dos réus, não colaboradores, e bem como também que certifique nos autos quando que teve acesso a essas informações que foram juntadas no evento 760. Obrigado. 760? Salvo engano, 760. Perfeito. Bem, então eu vou inicialmente ouvir o Ministério Público a respeito. Excelência, eu posso me manifestar sobre as duas questões? Sim. Justamente, em relação à questão levantada primeiro pela defesa do senhor Gustavo e do senhor Marcos Coforado, não existe negociação, houve proposta, e não há condição de avaliar os termos da proposta até o desenrolar da instrução, não tem tempo hábil. Então, assim, não existe essa figura. Agora, e nós temos o dever deontológico de receber todos os advogados do Estatuto da OAB, sempre que nos procurado, a gente a recebe. Isso aí nunca foi fechado nenhuma porta, seja com proposta de colaboração, seja para esclarecimento de fato. Então, assim, essa é a nossa postura e não vai mudar em razão disso. Então, não existe isso. Com relação ao ponto, doutor, assim, eu permito discordar que os dados que foram trazidos agora, eles são antigos, já constam dos autos. O que a gente trouxe agora foi até com o intuito de colaborar com o debate, foi o relatório de análise. Os dados brutos, eles já constam desde sempre nos autos. Assim, não há uma inovação processual nesse sentido. Na verdade, foi um consolidado, foi um relatório de análise, como está nominado, e esse relatório foi obtido agora também. Assim, não foi, a data do relatório consta dos anexos. Assim,
não houve nenhum tipo de retenção de documento. Essa não é a nossa praxe, né, assim, queria pontuar isso. Então, assim, não houve uma surpresa. Ele é tão novo para os doutores quanto para a gente também. Excelência, se por acaso pareceu que teve um enveredamento por uma questão ética... Não, em absoluto, doutor. Eu só gostaria de esclarecer que... É uma questão realmente de a defesa ter acesso a todos os elementos que serão utilizados, tendo em vista que sexta-feira próxima já será o interrogatório do meu cliente. E a defesa entende que conhecer todos os elementos que poderão ser utilizados eventualmente nas alegações finais devem ser utilizados até para que oriente o cliente no interrogatório. Doutor, a gente está totalmente de acordo, assim, a gente não tem aqui no Brasil regulada a full disclosure, mas assim, nós partimos do pressuposto de que a gente recebe, a gente tem que juntar os autos. Não temos um objetivo final no processo, a gente tem o objetivo de juntar tudo que nos é aportado, então não há retenção de nada, isso aí eu gostaria de deixar bastante claro. Perfeito. Obrigado, Excelência. Então, diante da manifestação das partes e do Ministério Público, quanto ao primeiro requerimento, em face da juntada dos documentos, ficou evidenciado que não há ainda uma colaboração efetivamente realizada entre o interrogando e o Ministério Público Federal, razão pela qual me parece que fica superada essa questão. Quanto aos documentos juntados, durante a audiência, o interrogado pode esclarecer a respeito deles e, se for o caso, poderá eventualmente vir a trazer tais documentos de uma forma legível que permita às partes a plena ciência. Ainda, quanto à questão da colaboração, ele está sendo ouvido antes dos demais denunciados. Então, eventualmente, as defesas têm acesso já às declarações dele, independente de ser ou não feita a colaboração, né? Quanto aos documentos postulados pela defesa do denunciado Jorge, ficou devidamente esclarecido pelo Ministério Público Federal que eles já fazem parte dos autos e seriam de conhecimento da defesa. E, eventualmente, se necessário, a defesa poderá postular mais adiante, se entender que ocorreu algum prejuízo, isso vai ser avaliado. Perfeito? Então, superadas essas questões, vamos então iniciar o interrogatório. Eu pedi que o senhor ajustasse só o microfone para ficar mais à vontade. Ok? Ação penal número 505, 97, 54, 52, 2018, 404, 7000. Interrogatório. O senhor, por gentileza, pode falar seu nome completo? Meu nome é Carlos Roberto Martins Barbosa. Perfeito. Senhor Carlos, o senhor foi denunciado nesta ação que eu já indiquei. Eu pergunto inicialmente se o senhor tem conhecimento da acusação que é feita contra o senhor das provas apuradas. Tenho total conhecimento. Eu devo observar que, pela Constituição Federal, o senhor tem assegurado o direito de ficar em silêncio, não precisa responder as perguntas que forem feitas, e, se assim preferir, não vai acarretar nenhum prejuízo à sua defesa. Eu observo também que o interrogatório é o momento que o senhor tem para esclarecer os fatos em seu próprio benefício, perfeito? Então, com relação a esses fatos, eu gostaria que o senhor relatasse com detalhes a respeito do que efetivamente aconteceu. Aqui, Excelência, eu desejo colaborar nessa ação penal e em outras, tá? Bem como fornecer informações a respeito de fatos relevantes ainda desconhecidos das autoridades. Nesse caso, nós vamos nos limitar aos fatos relacionados nesta ação, perfeito? Então, relembrando a pergunta, eu só quero saber a respeito dessa ação penal. Exato. Eu posso contextualizar a questão da Vitol, perfeito, em relação a todo relacionamento com a Petrobras? Bom, esse relacionamento, pelo menos no que tange ao óleo combustível, ele remonta ao ano de 2002. Em 2002, eu fui procurado pelo presidente da Vitol do Brasil e ele reclamou que o Márcio Magalhães, que era então preso... Só para contextualizar, eu pediria que o senhor sempre identificasse os interlocutores, né, que o senhor refere. Do Brasil, o Lauro Moreira, no Hotel Miramar, e nessa ocasião, em 2002, nós jantamos e ele reclamou que a Vitol não estava sendo contemplada, só a Trafigura e a Glencore.
pelo Márcio Magalhães, que era o então trader de óleo combustível. Perguntou se eu não podia interceder junto ao Márcio Magalhães, para que a Vitol fosse contemplada. Aí eu falei com o Márcio, que era muito meu amigo. Nós tínhamos trabalhado de 2008 até 2002 na área de produtos especiais, de trading de produtos especiais, e assim eu fiz. Liguei para o Márcio e falei, o Lauro Moreira está aqui falando que você não está contemplando a Vitol e que ele gostaria de ser contemplado. A Vitol naquela época já estava tentando ter uma posição dominante em Porto Rico, que é fundamental para vocês entenderem. Bom, aí o Márcio falou, olha, tá bom, só que a gente tem por objetivo, por hábito, né, e eu já tinha mais ou menos noção de que isso existia, acertar um FII, tá? Então esse foi acertado um FII junto ao Lauro Moreira, em que a Vitol, independente do preço, independente da qualidade, independente do nó do navio, do porte do navio, do destino, a Vitol pagaria 12 centavos de dólar por barril em cada carga fechada, a ser aplicada no volume fechado. Então, se as partes chegassem a um acordo, 12 centavos. Então, a Vitol não tinha como pagar no Brasil, só podia pagar no exterior, e o Márcio também não tinha como receber em uma conta num paraíso fiscal. Então, eu me propus a abrir uma conta num paraíso fiscal, no caso foi no Bank Loy, na Suíça, através da Adriana Ferreira Leal Pelágio. Então, eu abri essa conta no Bank Loy, ela recebeu o primeiro depósito, uma coisa relevante. A Vitol depositava como Vitol Inc. Então, é uma prova cabal de que existia um relacionamento pretérito com a Vitol, em relação a essa ação penal. Então, assim foi, até eu fazia, através de uma empresa que não existia na realidade, a Atlantic Energy, eu mandava as faturas para o Lauro, o controle dos navios que foram fechados, e ele, com pleno conhecimento do Tony Mahaui e com Mike Lawyer, sócio, diretor da Vitol em Houston, ele acertava esses valores e depositava como Vitol Inc. na minha conta no Bank Loy, na Suíça. Tá? Esse acordo vigorou entre início de 2003 e março de 2005. Eu passei de 2003, agosto de 2003 a setembro de 2005, trabalhei como trader na Petrobras América, em Houston, trader de GLP e de produtos especiais, tá? Se vocês quiserem, depois eu falo sobre isso. E eu então ajudava o Márcio, né, na liquidação dessa propina. Esse esquema durou de início de 2003, janeiro foi o primeiro depósito, até março de 2005, quando o Lauro Moreira saiu da Vitol, devido a um escândalo em São Paulo, com relação à mistura de solvente na gasolina, e o Márcio Dutra assumiu a presidência da Vitol no Brasil. Em final de 2005, eu assumi a gerência de comércio externo de óleo de combustíveis e comecei a tomar pé da situação, né? Naquela época não tinha nada de acordo com ninguém. E em início de 2006, eu fui procurado pelo Márcio Dutra, então presidente da Vitol no Brasil, e ele num almoço no Flamengo, pertinho da sede da Vitol, ali no prédio da própria EBX, do lado do Alcapar, a gente almoçou e ele me propôs um acordo espúrio. Olha, eu pago $5.000 para navios até 10.000 toneladas e $10.000 para navios acima de 10.000 toneladas. Eu falei, muito obrigado, mas eu não vou expor a mim e a minha equipe por essa quantia que não foge totalmente ao padrão da indústria. Eu ainda fiz uma espécie de uma brincadeira. É isso que você paga para o pessoal do petróleo? E ele ficou calado. Então não teve acordo. E o canal Vitol, vamos dizer assim, se quiser eu explico com mais detalhes, tá? Estou tentando ser bem conciso. Esse canal Vitol, para propinas, ficou fechado de
de final de 2005 até início de 2011. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 anos. A Vitol era contemplada, né, a gente vendia cargas para a Vitol. A Vitol exerceu um domínio de Porto Rico de 2004 até 2005. A Petrobras exerceu um domínio, na minha gestão, de 2006 até 2009, mais ou menos. Era o maior contrato das Américas, o mais atraente. A gente ganhava, sempre que podia, ganhava todos os contratos. Tá? E esse canal depois foi reaberto, eu vou explicar como, né? A gente vendia para só para que fique registrado, o senhor pode, não precisa restringir a sua explanação. Eu pode. Porque é o seguinte, eu tenho a tendência de ser muito detalhista. Não há nenhum. O senhor tem total liberdade de esclarecer como o senhor entender. Com relação a esses. A única questão é que eu peço que o senhor se restrinja aos fatos relacionados a esta ação, né? Pois bem. Aí nós vendemos para a Vitol durante esse tempo, 2005, 6, 7, 8, 9 e 10, sem propina. Eu tenho a prova disso tudo, está no drive da gerência, que é uma informação de muita relevância. Toda gerência e gerência geral tem um drive. A gente não tem na casa da gente A, B, C, D, F, aqui nos computadores. Não. Lá na Petrobras, cada gerência geral tem um drive. Nesse drive estão contidas todas as informações referentes às operações comerciais, no caso da área comercial. Então a gente tem um acompanhamento dos volumes que foram vendidos para a Vitol, para a Trafigura, para a Glencore, para a Chemoil, para a Shell, para a Exxon, para qualquer empresa. Então a gente pode fazer queries, é um arquivo em Excel, nós podemos fazer query, até tem uma amostra com ele, o Dr. William. E a gente pode fazer queries cada ano e ver para quem vendeu. Então a Vitol, nós vendemos para a Vitol, mas não dávamos preferência a ninguém, porque o nosso foco em 2006, 2007, 2008, 2009 mas era Porto Rico. A gente queria ganhar Porto Rico, queria ganhar a Argentina. Por quê? O senhor não queria ganhar propina? Era muito relevante, muito importante que nós ganhássemos a Argentina. Nós nunca perdemos a Argentina na minha gestão. E ganhássemos Porto Rico para que eu tivesse credibilidade junto à companhia. Então a gente não podia deixar passar Porto Rico, que era muito rentável, e a Argentina. A Vitol e as tradings, elas tentavam ganhar também esse contrato, que é um contrato muito interessante, que gera muita margem para a empresa que ganhou. Né? Só que, não sei se eu falo, lá em Porto Rico, eles não gostavam da Petrobras, porque a Petrobras não pagava propina. A Vitol pagava, com certeza, a Trafigura pagava. Então, sempre que a gente ia tentar em Porto Rico e estava fora da licitação, que é pública, não tem como fraudar, a gente ganhava, mas eles não gostavam da gente. Eu tive a oportunidade de ir a Porto Rico, falar com o diretor lá, apresentei um preço 10 centavos por barril abaixo do preço que estava sendo praticado pela Vitol, e mesmo assim o diretor não se sensibilizou em relação à minha proposta. Então, de 2006 a 2010, inclusive, nós fechamos cargas com a Vitol sem propina. Né? Final de 2010, segundo semestre de 2010, esse canal foi reaberto. Então, na realidade, eu considero, pela minha experiência de Petrobras, que eu fui blacklistado pelo Vitol, né? Alguém, não fecha cargas com propina com o Carlos Barbosa. De forma que eu toquei as operações normalmente. Em 2010, esse canal foi reaberto, mas a primeira operação foi em 2011. Final de 2010, eu saí da gerência de óleo combustível, da gerência geral de óleo combustível e bunker. Aí cabe ressaltar uma questão de bunker, é uma outra informação, um fato relevante que eu pretendo revelar às autoridades. Então esse canal, eu já estava fora da gerência, né? Já estava na gerência geral de comércios especiais, mas eu exercia um domínio ali no óleo combustível. E tinha ficado acordado que eu ia orientar o Jorge e orientar o Acoforado, porque eles tinham pouca experiência. Havia uma certa insegurança em relação a esses dois nomes, não por questões éticas,
mas por questões técnicas. Eles não tinham experiência na área de trading. E eu, do pessoal que estava nesse, enfim, que o Paulo Roberto trouxe, né? Eu era o único que era da área de trading há 20 anos, quase 20 anos, né? Então eu tinha muita experiência. Então ficou acordado que eu exerceria uma certa influência, ali daria uma consultoria, mas eu tinha muita influência na área de óleo e combustível, porque eu passei muitos anos lá, e a exemplo do que ocorre em toda a companhia, não é questão de propina, não é questão... tinha, vamos dizer assim, o agradecimento e a gratidão e a confiança das pessoas que ficaram lá no óleo e combustível. Uma coisa que cabe ressaltar aqui é que no trading, a gente, quando você quer ganhar propina, você não ganha $10 por barril numa carga. É a perpetuidade de pouquinhos centavos em cada venda, em cada produto, é que proporciona o ganho, né, ilícito. Então é assim que ocorre no trading, a perpetuidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tomava o maior cuidado para ser discreto e ganhar os melhores contratos. Por quê? Porque isso daria credibilidade a quem estava à frente da gerência ou da gerência geral. O mesmo ocorre em outras áreas. Então as pessoas, obviamente, querem ganhar contratos bons, com margem elevada para a Petrobras, e no caso da propina, vamos dizer assim, essa parte corporativa, ela dá respaldo para você fazer algumas coisas erradas. Mas um dos motivos em que eu ficava ainda à frente à frente não, mas ficava ali tomando conta, era por uma questão de credibilidade e não ter nenhum ato assim que chamasse atenção, como por exemplo o Passadina, que foi um absurdo. Se eu estivesse à frente daquilo ali, jamais isso teria acontecido, porque chama atenção, dando à vista, é uma coisa que tudo começou com Passadina, né? Isso já é uma outra questão, quando tiver ação penal, a gente vai falar sobre isso em detalhes. Então esse canal foi reaberto em 2011, efetivamente. Aí começou a existir um certo desconforto entre eu e o Jorge Rodrigues e o Alcoforado. Como ficou acordado que eu não tinha, nessa época eu tinha um compromisso político. Eu nunca, em toda a minha carreira, tive compromisso político com ninguém, fui apadrinhado por político. Mas, infelizmente, final de 2009 para 2010, eu fui procurado por uma situação que eu vou falar mais adiante, em outra ação penal, ou em outro momento, por um representante do Edson Lobão, ministro Edson Lobão. Então, teoricamente, eu deveria angariar propinas e repassar através do Carlos Murilo Goulart Barbosa para o ministro Edson Lobão, para a campanha dele, sei lá, alguma coisa. Então, 2010, eu não pude efetivamente atender aos pleitos do ministro. O Paulo Roberto tinha pleno conhecimento disso, porque, obviamente, eu não seria nomeado para um cargo elevado, de alta administração, de tamanha importância, através do pedido de um ministro, se não fosse para contribuir politicamente, né, gerar propinas e repassar ao ministro. Tá? Então, 2010, né, 2011, tinha Vitol, tínhamos a Trafigura, né? Em 2009, a Trafigura passou a ter uma relevância muito grande em Porto Rico, junto com a Shell. Então, toda empresa que tem o contrato de Porto Rico, ela passa a ter um poderio no Caribe muito maior do que outras que não têm. Podem até, inclusive, pagar preços melhores. Outra coisa que eu quero pontuar é o seguinte, não sei, cabe contextualizar que nosso produto, esse óleo combustível, é um subproduto do petróleo. Então, nenhuma refinaria trabalha para produzir óleo combustível, nem asfalto, nem bunker, nem coque de petróleo. A refinaria trabalha para produzir gasolina, diesel, GLP e os produtos especiais. Tá? Oportunamente, se vocês quiserem, são mais de 70 produtos.
cada refinaria tem um perfil de refino. Tá? Reduc, Relan, Lubinó, cada uma tem Cubatão. Eu posso detalhar tudo isso, tá? Então, esse comércio é o seguinte: a gente não tem previsibilidade nenhuma no fornecimento, produção de óleo combustível, porque é o que sair, a gente vende. Por outro lado, o cliente final, Conelson, Florida Power, Virginia Power, Porto Rico nas plantas de San Juan, Palo Seco, Costa Sul e Aguirre, qualquer cliente ele quer ter a previsibilidade de qualidade, de cadência de volumes, de quantidade, de porte de navio. Então, aí o senhor ia perguntar, como é que isso é feito então? Se você não tem previsibilidade na produção e na exportação, mas o cliente requer previsibilidade no fornecimento. Então, nosso produto também não alcança os Estados Unidos. As especificações dos Estados Unidos foram ficando cada vez mais rígidas, mais apertadas. Então, a gente não consegue atingir os Estados Unidos por causa do nitrogênio, emissões e enxofre, poluição, né? Então, o produto é levado para o Caribe. Todas as grandes empresas, ou pequenas empresas, ou médias empresas, têm tancagem no Caribe e é feito um blend. Eu estou falando isso para que esse juízo possa entender mais adiante o que eu estou falando, tá? Então é feito um blend, Caribe, onde são enquadrados, produtos são enquadrados, 1, 2, 3, 4, às vezes 5 componentes, e o fornecimento é feito para Florida Power, Conelson em Nova York, Virginia Power e Porto Rico, majoritariamente. Então, esse blend é feito e entregue na cadência, na qualidade que o cliente quer. Bom, com relação à Vitol fase 2, certa feita, não tem nada de Brasil Trade, eu não conhecia Brasil Trade. Eu li aí a respeito da Brasil Trade, era uma iniciativa do Jorge Luz, onde ele queria, pelo que eu li, né, eu não sabia disso aí, dominar toda a área de trading da Petrobras. Então ele queria influenciar no petróleo, queria influenciar no óleo combustível, no gasóleo de vácuo, no diesel, tudo. Porque a área de trading é uma área muito cobiçada pelos políticos e internamente também, porque o trader tem muita autonomia. Os chefes, os gerentes têm muita autonomia e lidam com valores muito expressivos. E cada situação é uma situação. É difícil você rastrear aquilo. É difícil você ver as condições em que uma carga foi fechada. Por quê? No óleo combustível, no petróleo, aqui é muito variável. Tá? Só o que a gasolina, o diesel, que tem as especificações, a STM. Então aquilo é mais controlado. Aí no final de 2010 eu comentei com o Márcio Cordeiro de Albuquerque Caxê, que era um colega meu, também colocado pelo Lobão como coordenador para controlar, não digo controlar, vigiar o Pereira, José Raimundo Brandão Pereira, que era o gerente executivo, em nome do André Paza. Como que se deu essa compra desse imóvel? Bom, a primeira foi uma transferência do meu automóvel para o André Paza, com a justificativa de que era um contrato de honorários. Tá? E a segunda, eu comprei, paguei da minha conta do Itaú, eu tenho provas disso, esse segundo automóvel, para não ficar no meu nome. Certo. Você mencionou que o André Paza teria feito uma viagem para os Estados Unidos. O André Paza, ele depois que passou a trabalhar única e exclusivamente para mim, administrando o aluguel da loja, o comodato, o aluguel para o presidente da State Grid do Brasil, que é a maior empresa de energia do mundo, né, State Grid da China, né? Era um bom aluguel, né, aquilo ali. Ele passou a ter um padrão de vida diferente daquele padrão que ele tinha, né? Ele ganhava 2 mil por mês, aí levou o filho na Disney, levou em Nova York, levou no Chile, levou cruzeiro de navio, Natal, quer dizer, eu me estranhava aquilo ali, mas naquela época eu estava muito deprimido, e não estava, minha esposa doente, eu não estava dando bola para essas coisas, né? E realmente eu deixei passar, ele não prestou conta de nada e ele provavelmente auferiu algum ganho ilícito. Tá. Nesse período que o Gustavo Bufara estava evitando conversa com você, comigo, ou havia a prestação de contas do Gustavo para não você? prestava conta de nada.
Não prestava. Tá, deixa eu ver aqui. Quem que seria a pessoa de Brini Miller? Brini era o braço direito, uma secretária muito inteligente, braço direito do Gustavo. Ela auxiliava em tudo que se referisse ao Gustavo, consultoria jurídica, documentos, net, gás, essas coisas do apartamento, aluguel. Enfim, ela também ajudava nos aluguéis. Tá. O Gustavo e o André, eles tinham acesso à sua casa? Era frequente, não era? O André tinha. Assim, não tinha a chave do apartamento, mas ele era uma pessoa conhecida dos porteiros e, enfim, nós desenvolvemos uma relação de amizade. Tá? Perfeito. Eu estou satisfeito, senhor. Pela ordem, então, a defesa de André Luiz dos Santos Paz. Bom, agradeço a palavra, excelência. Boa tarde, doutor Carlos Barbosa. Meu nome é Fernando Sobrinho, eu falo na defesa do André Luiz dos Santos Paz. Tenho brevíssimos esclarecimentos para esse douto juízo, referente ao longo depoimento que o senhor prestou. O senhor afirma, no seu depoimento, respondendo às perguntas dos ilustres procuradores, que o senhor adquiriu o imóvel da Prudente de Moraes, ou fez essa intermediação em 2013, e o do Barão da Torre em 2014. O Barão da Torre 600 de... Não, o Barão da Torre, você está se referindo ao 619? Esse apartamento, eu recebi uma procuração do Gustavo, eu não me lembro quando, tá? Aí o André, a partir de 2015, já administrava esse imóvel, mas o meu contato era mais com o Gustavo. Tá. E a partir da doação, em final de 2016, se não me falha a memória, aí o André passou a administrar esse bem. Tá. Só para ver se a gente consegue responder a minha pergunta aqui. A propriedade desse imóvel do Barão da Torre não foi em 2014, como você falou anteriormente, então. Você falou que tinha adquirido um em 2013, outro em 2014, e um terceiro imóvel que não estava, enfim, narrado na denúncia em 2015, que foi esse contrato do mútuo. Então, não foi desse jeito que aconteceu. Não foi 2013, 2014, 2015. A pergunta para eu entender. Qual foi a data que no seu depoimento... A data de quê? Em que você negociou, enfim, que foi transacionado imobiliariamente o imóvel do Barão da Torre. Imobiliariamente, o 619... Não foi em 2014, como o senhor falou. Eu passei. É o seguinte, o Gustavo Bufara me deu uma procuração. Uma procuração muito mal feita, por sinal. E passou o Gustavo Bufara a me pagar valores. Que ano isso? 2015, por aí. O senhor Mas sabe nada precisar o oficial, mês? eu não lembro, era uma coisa muito caótica. Era muito caótica. Aí, a partir da doação efetiva do imóvel, eu declarei no meu imposto de renda, o André passou a administrar esse imóvel. Administrar os aluguéis e efetivamente vocês ganhavam da State Grid. Ele recebia o aluguel na conta dele. Pessoa jurídica ou pessoa? Pessoa jurídica. Perfeito. E me repassava os valores de forma fracionada, pagava contas. Enfim, era uma pessoa que fazia tudo que eu pedisse. Fazia toda a manutenção desse imóvel. Toda a manutenção desse imóvel e pagava minhas contas. Não todas, né? Mas algumas. Ele ficava com algum desses valores que era pago referente ao aluguel? Ficava. E esses valores eram referentes a quê? Eram referentes à taxa de administração que é cobrada por qualquer imobiliária. Então ele era um prestador de serviço para o senhor e era remunerado por isso? Ele era remunerado por isso. Só que, além disso, eu tinha um relacionamento com ele, de amizade também. O senhor
comentou que esse relacionamento de amizade se deteriorou ao longo do tempo. O senhor podia esclarecer para mim um pouco melhor essa questão, por gentileza? Olha, o André foi uma pessoa excelente, tá? Ao longo desses anos. Apesar de depois eu ter descoberto que não era bem assim, né? Que ele não me prestou conta dos aluguéis e que ele fez coisas à minha revelia, tá? O relacionamento não se deteriorou, apenas eu fiquei sabendo que ele tinha enganado a minha esposa, uma pessoa doente, cancerosa, e tinha transferido o imóvel para o nome dele. Essa transmissão do imóvel, muito embora não seja objeto de denúncia e nem de nenhum suposto delito, o senhor tem algum detalhe de como ela se procedeu? Se foi na casa do senhor? Tenho detalhe. Se tinha testemunha? Tenho detalhe. É o seguinte, o André, eu tive uma fase conturbada no meu casamento, né, e acabou resultando num divórcio. Tá? Nesse divórcio, que foi conduzido pelo André, inclusive a divisão de bens, tá? Eu deixei para minha esposa o apartamento onde a gente residia, que foi comprado de forma lícita, tá? Eu estou sujeito a qualquer coisa. Isso foi lá atrás, tem 20 anos. O André, ele apareceu na minha casa. Bom, primeiro, eu fui internado no Copa Star entre a vida e a morte. Mais para a morte do que para a vida, com convulsões. Eu tenho um quadro de convulsões, todo mundo sabe aqui. Eu tive uma internação de 2 meses, que eu não desejo a ninguém, tá? Eu cheguei na porta do hospital, desmaiei, fui para o CTI, iam abrir o meu coração, tá? Porque o Dr. Cláudio Domênico achava que era um problema de coração. Fiquei com um catéter aqui, com um catéter aqui até o coração, entrava na jugular, agulha até o coração. Fiquei fora de mim, desacordado, sem reconhecer ninguém, umas 2 semanas. Nesse meio tempo, o que o André fez? Ele providenciou toda a documentação de transferência do imóvel. Eu fui internado no dia 16 de setembro. Eu não tenho mágoa do André não, tá? Coitado, ele é uma pessoa que eu até gosto dele, tá? O que ele fez? Eu acho que ele fez um ato de translocado, né? Ele, aproveitando essa internação, que eu estava fora do ar, dia 16 de setembro eu fui internado, dia 3 de agosto o apartamento estava no nome dele. Ou seja, quando eu estava no CTI, ele providenciou, ele pegou uma procuração com a minha esposa e providenciou toda a documentação para a transferência do imóvel para o nome dele. E eu lá internado no hospital sem saber o que estava acontecendo. Tá? Só porque eu acho que ficou uma divergência. O senhor falou que foi internado em setembro e ele passou o apartamento em agosto. 16 de setembro e saí no dia 4 de novembro. E o senhor disse que ele passou o apartamento em agosto. No dia 3 de outubro. O senhor tem conhecimento da sua esposa ter trocado mensagens com o André no sentido de atestar a transferência de algum imóvel para ele ou não? Olha, o André era um amigo da família. Nós tínhamos muita confiança no André, total confiança no André. Não é muita não, é total. Porque ele fazia tudo para mim. E até então ele se mostrava ser uma pessoa, ele é uma pessoa do bem. O André é uma pessoa do bem. E eu ainda até pretendo, né, que ele tome um rumo, né, certo. E tem mensagens de WhatsApp, sim, porque ele é nosso amigo. Tá? Tem mensagens até que eu não que expõe muito, negócio de carnaval, mandou uma foto. Tem mensagens, sim, eles eram amigos. Eles eram amigos. O senhor disse também, e já me encerrando, já me chegando ao encerramento dos meus questionamentos, que o André fez algumas viagens para o exterior. Exatamente. E no primeiro momento o senhor fala que ele foi a mando do Gustavo para tratar questões do Wells Fargo. Depois, quando o seu procurador lhe indaga, o senhor fala que ele foi para Nova York ou para Disney com as crianças. Não, acho que você está confundindo. Tá, então, por gentileza, se o senhor puder, eu agradeço. Não está nenhuma dúvida. Da parte do Gustavo, o André viajou 1 ou 2 vezes para o Wells Fargo, falar com o Mohamed Abdel,
a respeito da conta, da transferência do dinheiro para cá. Isso é uma coisa. Ele veio também a Curitiba me representar num interrogatório dos procuradores da Suíça que vieram aqui a respeito da Adriana Ferreira Leal Pelágio. Naquela época, a justiça suíça e a justiça brasileira tinham alguma coisa com Mônaco também, veio a Justiça de Mônaco, Passadina. Então ele veio me representar aqui em Curitiba, num depoimento, alguma coisa assim, uma audiência. Essas viagens às quais eu estou me referindo, Nova York, Miami, Chile, cruzeiro na costa brasileira de Natal, foram viagens particulares, de férias, com o filho dele. Aquilo me causou um pouco de estranheza, porque um rapaz que teoricamente ganha R$2.000 por mês, como é que ele podia no final do ano fazer esse tipo de viagem? É incompatível, né? O senhor tem conhecimento se essas transações feitas pelo Gustavo via André da Wells Fargo passaram pelos trâmites legais, via Banco Central? Como é que foi Olha, que ele trouxe esse dinheiro? Não, ele trouxe no bolso. Ele trouxe em espécie. O André? O André. Tá? Ele trouxe algumas vezes em espécie lá de, não sei se era Nova York ou se era São Francisco. Isso ele te relatou? Ele relatou, não, ele me deu o dinheiro. Ele não relatou. A Brini também pode ser arrolada como testemunha. A Brini que era o contato para que isso acontecesse. A ideia era trazer aos poucos esse dinheiro. Aí não dava, né? Como é que vai trazer 1 milhão e tanto? Era isso que eu ia indagar o senhor. Quanto que ele trouxe em espécie? Porque foi uma quantia muito grande, né? Eu imagino que as viagens teriam que ser... Não, ele, assim, em relação à quantia que foi transferida para o Gustavo, ele não me trouxe nem $100.000. Tá. Se foi 50, foi muito. Tá. Bom, já ficou claro, acho que para mim e para todas as defesas, que o senhor está tentando costurar aí um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Um último questionamento. O André já atuou em seu nome em algum tipo de defesa criminal? Como advogado criminal? Criminal? De algum processo da Lava Jato? Da Lava Jato? Especificamente. Não, desculpa. da Lava Jato não. Tá. Ele veio aqui para me representar a pedido do doutor Fernando Fragoso para uma audiência, alguma coisa referente a Adriana Ferreira Leal Pelágio. E o senhor já chegou junto com o André, pelo menos conversar sobre o Instituto da Colaboração Premiada ou gravar? Várias vezes. Olha, isso é uma questão que eu peço desculpa à Justiça. Eu seria o primeiro ou segundo colaborador da Lava Jato. Logo em 2014, eu procurei um advogado aqui de Curitiba, muito famoso, em delação. Em 2015, eu procurei esse mesmo advogado e assinei um contrato com ele e dei a entrada, o cheque de entrada. Quando eu cheguei lá no Rio, o Gustavo me demoveu da ideia. Aí esse advogado mandou para o assistente dele, Gustavo, para eu escrever a delação. Aí tanto o André quanto o Gustavo, eles sempre eram contra, me demoviam dessa ideia. Mas essas conversas que você teve com o André referente a uma suposta colaboração premiada eram mais pela relação de amizade que vocês criaram, nunca de profissional? Olha, ele como advogado, por mais que ele fosse meu amigo, ele falava como advogado, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu estava sentado na minha varanda de casa, tinha mandado um advogado aqui para fazer uma colaboração. Tá? O advogado estava entrando na sala da procuradora Laura, acho que era Laura. Pois bem, eu falei, estou mandando uma pessoa lá para fazer a minha delação, colaboração. Aí ele, não, pelo amor de Deus, doutor Manel, o que ele vai pensar disso? Você fala uma coisa para um, fala uma coisa para outro. Eu liguei para o advogado, que estava entrando na sala da procuradora, e mandei ele voltar. Aí o advogado cumprimentou a procuradora e voltou para o Rio. Então ele e o Gustavo, por várias vezes, me convenceram que a melhor atitude a tomar era me defender e não colaborar. Satisfeito, excelente. Sem mais perguntas. Pela ordem, defesa de Deni França Moura. De Gustavo Bufara Bueno. Boa tarde, Sr. Carlos. Meu nome é Daniele, sou advogado de Gustavo Bufara Bueno.
É só alguns esclarecimentos. O senhor falou agora, quando nas perguntas, na pergunta do seu advogado, se Bufar Bueno Advogados, pessoa jurídica, administrou imóveis, o senhor respondeu que sim. E aí depois reperguntado com relação à administração de imóveis, o senhor falou que o André Paza que não. Tá, então eu tenho documentos em relação a isso. Tá? Então eu tenho um documento lá que eu estou apresentando para as autoridades, que chama-se primeiro aditivo do contrato do Barão da Torre 619. Nesse primeiro aditivo, o Gustavo passa a administração dos bens do imóvel da BFF para mim. Tá? Então existe essa prova. Por escrito, um e-mail. Tá? Um e-mail não, um documento. De cartório, essas coisas. O senhor se refere a um primeiro aditivo de contrato de locação para fins residenciais? Se não me falha a memória, é esse documento. Ele já foi juntado. Está no evento já foi 752, né? Isso, anexo 10. Só que anexo 10, né? O contrato que foi juntado, na verdade, não é de administração. Não sei se o senhor pode... É um contrato é um primeiro aditivo contratual. Exatamente. Em que há uma transferência do aluguel. Então, o State Grid é isso? É isso. State Grid passa, ao invés de pagar a BFF, passa a pagar ao senhor o contrato de aluguel. Exatamente. Tá. Então, não é um contrato de administração, é um contrato de aluguel. Olha só, deixa eu te falar. Informalmente, antes dessa data, o Gustavo me pagava alguns valores referentes a esse aluguel. Tá? Essa era outra pergunta que eu vou fazer ao senhor. Porque aí também, quando reperguntado, o senhor falou que teve um período que o Gustavo não falou com o senhor. Exatamente. E aí depois o senhor começou a receber aluguéis repassados. E depois receber aluguéis através da empresa do Paza, pessoa jurídica do Paza. Tá. A minha pergunta é a seguinte: o senhor se lembra quando que o senhor recebeu aquela procuração que o senhor disse que perdeu? Não lembro. Tá, e o senhor se lembra quando que o senhor fez essa transferência de dinheiro? Essa procuração provavelmente foi feita em 2015. Muito provavelmente, mas eu perdi essa... Isso já procurei lá tudo, eu perdi essa procuração. E o senhor se recorda quais eram os poderes? Não, na realidade, eu estranhei o texto, mesmo não sendo advogado, eu estranhei o texto. Porque no texto era uma espécie de confissão uma espécie de pagamento. Ele dizia que pagou para mim, ele dizia que eu paguei para ele 4 milhões, tá, referente à compra do imóvel Barão da Torre, não sei o que lá. E que em função disso ele me dava os poderes. Eu nunca tinha visto aquilo ali. O senhor se recorda se nessa época, se esse imóvel tinha alguma questão de gravame? Tinha. Esse imóvel, um dos herdeiros, eram 4 herdeiros, um dos herdeiros tinha um problema com o INSS, tinha uma dívida com o INSS. Então, esse imóvel, na realidade, ele não me passou o imóvel, ele passou 75% do imóvel, com a obrigação de resolver essa questão de 25%. Tá? Então, ele se comprometeu a me doar 100% do imóvel. Na realidade, ele me doou 75% legalmente. Na época da elaboração dessa procuração, o senhor se recorda se a procuração servia justamente para gerir, porque havia esse gravame? O senhor se recorda disso? Aí que está. Essa procuração era uma espécie de, eu recebi tanto do Carlos, portanto eu estou dando esses poderes para o Carlos. Era uma espécie de recibo de compra do apartamento. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Tá? Assim, entendi. Algo parecido. Tá. Daí o senhor falou desse contrato da State Grid, que foi feito depois, né, com relação à administração do imóvel. O senhor se recorda quando exatamente que o senhor começou a receber aluguéis, seja através de transferência do Gustavo, seja por meio da empresa do Paza, seja André Paza, pessoa física? 2015 foi uma coisa meio atabalhoada. Tá? Quando eu recebi o imóvel em doação, efetivamente, no final de 2016... Aí eu passei a receber direitinho entre aspas, né? Porque, coitado do André, ele pegava um pouquinho mais do que a taxa de administração combinada. 2015 o senhor não recebeu? Recebi. O senhor se lembra? A minha pergunta é desde quando o senhor recebia? Não lembro exatamente, porque não era uma coisa formalizada. Quando é uma coisa formalizada, você sabe a data direitinho, né? Então eu não lembro exatamente a data. Tá, o senhor não se recorda. Aí o senhor
também, quando foi perguntado pelo seu advogado se conhecia quem era Breni Miller. Breni Miller. Isso, secretária do Gustavo, o senhor respondeu. Daí o senhor respondeu que ela ajudava o senhor na administração. Foi isso assim, que eu olha, escutei? ela era o braço direito do Gustavo. Tudo que o Gustavo precisava, ela resolvia. Não, isso eu entendi. Eu fiz essa colocação só Não, para ver ela se foi- foi isso que o senhor disse para eu fazer minha pergunta. É o seguinte, quando eu aluguei ou fiz a dação do Ipanema Guinle, tudo gira em torno, né? A Brine, tudo gira em torno desse imóvel da Prudente de Moraes. A Brine transferiu a NET para o meu nome, transferiu o gás para o meu nome. Eram coisas assim, tarefas simples, né? Porque o senhor era o comprador do imóvel. Hã? Porque o Eu senhor era era o comprador do imóvel. é. Tá. Mas quando o senhor fala ajudava na administração do imóvel, era isso, fazer essas transferências quando a gente diante que fala- teve uma... Quando a gente fala... era isso. Era isso. A da Brine era isso. Tá. Né? Com relação à atuação do senhor André Paz, o senhor já foi perguntado anteriormente, mas só para confirmar, ele atuou como advogado do senhor em um processo de separação na vara de família. Esse atuou. Tá. Ele atuou na finalização desse processo. Ah, entendi. Esse processo foi iniciado, tá? Depois parou, a gente, não vamos fazer isso, separar, não sei o quê. Aí ele finalizou esse processo, tá? Tá. Depois Então- eu tenho uma união estável, tá? No final, tem uma união estável. E nesse processo de família, o senhor concedeu procuração a André Paza, tá? E concedeu procuração ao Gustavo Bufara? No processo de família? É. Que eu me lembro, não. E o senhor se recorda mais ou menos quando isso aconteceu, a entrada do André Paza nesse processo? O André Paza, ele entrou em 2015, mais ou menos. 2015. E esse imóvel da Prudente de Moraes, de Ipanema Guinle, ele foi objeto dessa ação de separação. Foi. E ele acabou ficando com o senhor? No meu com o seu- patrimônio. Do seu patrimônio, É. não ficou para Eu sua efetivamente esposa. morei lá em 2013. Tá, mas não, no processo judicial de família não ficou para sua esposa. Não. Teve uma briga com relação a esse imóvel. Não, nessa parte nunca teve problema. Tá. Nós vamos fazer uma interrupção técnica, já retomamos. Hein? Ação penal 505, 97, 54, 52, 2018, 404, 7000. Parte 3 do interrogatório. Novamente, o senhor pode falar seu nome completo? Carlos Roberto Martins Barbosa. Obrigado, Pode excelência. prosseguir. Sr. Carlos, a minha última questão é quando o senhor mencionou na parte anterior do seu depoimento que estava tentando repatriar os recursos Isso. e contactou um doleiro. Não ficou claro para mim quem o indicou e quem era o doleiro. Quando eu repatriei esses recursos para a compra do Ipanema Guinle, foi um doleiro chamado Miguel. A gente identificou o endereço dele, tem até uma fotografia do Google Earth, né? Que foi indicado pelo Bernardo Freiburgaus. Eu identifico esse endereço na minha proposta. Né? Aliás, eu identifico o endereço de todas as pessoas com as quais eu me relacionei ao longo desses anos. A gente tem foto dessas coisas todas. Excelência, eu vou passar a palavra. Pois não. Só alguns esclarecimentos. Boa tarde, senhor Carlos. Boa tarde. Como o senhor estava mencionando essa parte da divisão dos valores de propina, Vocês podem aproximar um pouco mais o microfone para ficar bem. o senhor mencionou que algumas pessoas, como o César Joaquim, o Alcoforado, o Jorge e o Altran, eles recebiam em dinheiro no Brasil esses valores. Como que o senhor tomou conhecimento disso? Porque quem operacionalizava isso, essa parte da Vitol, tá, era o Ledu. Então o Ledu mandava um e-mail e perguntava. O log era sempre em dinheiro. O César Joaquim sempre em dinheiro. Então ele perguntava, vocês vão querer receber como? Fauna brasileira, que é reais no Brasil, ou Águia, uma coisa assim. Águia significava transferência na Suíça, ou no Uruguai. Então o Ledu perguntava
previamente. Você quer receber quanto? Certo. Ele que liquidava esses valores. Uhum. O senhor tem conhecimento de como que isso era operacionalizado no Brasil? Quem eram os doleiros envolvidos? Olha, sei. O doleiro que era utilizado era ali no Cassino Atlântico, já esteve envolvido em vários escândalos, é o Schweck. Como é que é o nome? Ali no Cassino Atlântico existe a Belle Tours, que na realidade é uma companhia de turismo, mas na realidade é um doleiro. Ele teve problemas com os bicheiros, teve problemas no caso, acho que do Silveirinha. Enfim, é um doleiro muito conhecido, só que ele mora em Miami. O doleiro mora em Miami. E a sede lá das operações era no Cassino Atlântico. Era esse doleiro que eles usavam. Schweck. Alguma coisa Schweck. Tá certo. Com relação aos imóveis que o senhor mencionou ainda no seu depoimento, o senhor fez menção a 3 apartamentos, Exatamente. né? O primeiro imóvel, que era esse apartamento 803 do edifício Guinle. O segundo imóvel, o senhor mencionou esse apartamento no Barão da Torre 527. Isso. Só para ver se ficou bem esclarecido. Esse apartamento era do senhor e o senhor vendeu ficticiamente para o senhor Gustavo? Não. Esse apartamento foi comprado pelo Gustavo com o dinheiro que eu mandei para ele no Banco Wells Fargo, através de um contrato de mútuo entre a BFF Internacional e a BFF Brasil. Gustavo comprou esse dinheiro com o dinheiro que eu mandei para ele no Wells Fargo. Certo. Foi a forma para ele devolver esse dinheiro? Foi como forma de devolução do dinheiro. Certo. E o outro apartamento que também era na Barão da Torre? O outro... 619. Exatamente. Esse veio em doação para mim, oficialmente. Também era a forma da devolução desse... Da devolução dos 1.700.000. Certo. Acho que era só isso, minha parte. Muito obrigada, senhor Carlos. Nada mais. Assistência da acusação teria perguntas? Vamos. Acho que tá faltando o microfone aí. Obrigado. Boa tarde, senhor Carlos. Resgatando um pouco do que o juízo mencionou, que o senhor falou em relação ao codinome. O senhor mencionou o codinome Log, que seria Eduardo Altran. Mas na denúncia ainda consta o codinome Olfato. O senhor sabe quem que é esse codinome Olfato? Olfato, curioso, porque o Olfato aparece lá, aparece cá. O Olfato, na realidade, é o Bruno Faro. Faro, né? Olfato. Bruno Faro da Glencore. Ele era um trader da Glencore. Tá, e o codinome Dan, D-A-N? Dan, olha, eu quero... Isso realmente... Poxa, eu já estava fugindo da minha... O Daniel, Dan é Daniel. Daniel é um trader que eu mandei para Singapura e com o objetivo de trabalhar e também de arrecadar propinas, né? Mas isso é um outro assunto que eu não tinha o menor controle, mas esse assunto vai ser esclarecido, tá? O Daniel... Isso foi objeto de uma CIA lá na Petrobras em 2012, depois da minha gestão. Só por uma questão de ordem, eu pediria que fosse limitado aos fatos relativos à Vitol, apesar de já ter mencionado quem seria Daniel, né? Nada a ver. Ok, não, é só porque consta na denúncia, por isso que eu estou fazendo... Se está na denúncia, não há problema que... O senhor Carlos Herz, quando ouvido, ele disse que além do senhor havia outros empregados da Petrobras que tinham participação nos ilícitos. Vitol ou da Trafico? Da Vitol, sempre da Vitol. O senhor sabe, pode nominar essas pessoas? Posso. Era eu, Carlos Barbosa, o César Joaquim Rodrigues da Silva, o Rodrigo Berkowitz, o Ledu, Luiz Eduardo de Andrade, o Bo, tá aqui a lista. Eu, César, Rodrigo, Jorge Rodrigues, Jorge Oliveira Rodrigues, Marcos Alcoforado e a logística na pessoa do Eduardo Alcon. E ele menciona as pessoas de Ivan de Sá, Antônio José Neto e Fernando Baltar. Tá. O senhor tem conhecimento? Tenho. Se você me perguntar, você tem um e-mail do Ivan? Eu não tenho. Tá? Agora,
eu frequentei a diretoria por conta do Agostinho de Mônaco e o Severo durante 2005, 6, 7 e 8. Já tem outros fatos em relação a essas pessoas, tá? Então a gente tinha... E eu observava as coisas que aconteciam lá na Petrobras, tá? A Petrobras fechava muitas cargas com a Vitol. Muitas cargas, tá? Volta e meia surgiam demandas assim urgentes. Tem que comprar um petróleo, o Antônio José que levava para o Pereira. Tem que comprar um petróleo agora de qualquer maneira, tá? Então a gente sabia, comentava-se também no corredor. A gente fala de rádio tamanco, comentava-se abertamente. Eu tenho testemunha, tá? O meu amigo pessoal Rubens Reiter, talvez não confirme isso aqui, falou: ó, cara, a coisa é tão feia que ele era o chefe do afretamento de Londres. Ele falou: a Aline Duque Estrada Meyer fechou uma carga com a Vitol, com a Galp, o Baltar foi falar com ela desfez o negócio, que na área de trade isso aí não existe, e fechou com a Vitol, tá? E na época, na transição Rogério Manso para Paulo Roberto Costa, foi muito difícil fazer essa transição. Por quê? Porque o Manso, assim como eu tinha o reconhecimento, assim, a fidelidade, vamos dizer assim, de algumas pessoas, o Manso também tinha a fidelidade das pessoas que trabalharam com ele, porque ele tinha um apreço e vice-versa. Então, na época, a gente sabia, né, que o 400 mil reais por mês eram destinados ao... Isso saiu na delação do Severo só, não dizendo 400 mil. Eram destinados ao Eduardo Dutra, que repassava para o Jacques Wagner. Então isso mantinha o Manso, segundo me informaram, no cargo. Foi difícil tirar o Manso. Entendi. Tá. O senhor mencionou o Baltar e o senhor mencionou Antônio José Neto. E o Ivan de Sá? O Ivan é o seguinte: o Ivan era uma pessoa muito competente, um dos melhores profissionais que eu conheci na empresa, mas era a pessoa até onde eu sei, né, de contato, que não podia mexer naquela pessoa, tá? O Mônaco me disse que não podia tirar o Ivan. E o Paulo Roberto tentou. Eu acho que tem um ponto muito relevante. Só para situarmos aí nos fatos denunciados, esses fatos têm relação com os fatos denunciados? Tem. Não, denunciados não, porque só denunciaram o óleo combustível. Então, não tem. Eu acho então que pediria que fosse restrita a resposta e as perguntas ao caso que está em julgamento. E o senhor citou Ilmar Rocha? Ilmar Rocha era o chefe da movimentação de derivados. Ele ajudava a gente também. Tá. Só duas últimas perguntas. Há uma menção em vários momentos das alterações que geravam benefícios à Vitol através de modificações nos algoritmos. O senhor sabe explicar o que são esses algoritmos? Sei. A gente tem um modelo lá na companhia em que a gente alimenta esse modelo com variáveis de petróleos que você pode comprar, blends, e o valor do derivado, o preço daquele derivado que vai ser vendido. Então é um modelo que, vamos dizer assim, ele reproduz um refino, uma logística. Esse modelo ele é alimentado, só que na realidade ele é manipulado para apontar a melhor data de carregamento de um petróleo. Então, olha, se você carregar nessa faixa aqui na África, geralmente Vitol, tá? Geralmente não, 100% Vitol, de petróleo, nós vamos ter um ganho de X. Se você carregar em outra faixa, nós não vamos ter esse ganho de X, a gente vai ter um ganho de Y. X é maior que Y. Então, vamos comprar nessa faixa. Quem era que estava nessa faixa? A Vitol. Isso era manipulável. Era manipulável. E finalmente, só para concluir, Excelência, o senhor disse, senhor Carlos, que a Vitol não teria sido investigada pela Petrobras. Exatamente. Na época. Não ficou claro para mim qual que é a razão pela qual o senhor acha que a Vitol não foi investigada.
Não, a Vitol foi investigada depois, posteriormente, quando veio à tona essa ação penal. Na época? Na época não se tocava na Vitol. A Vitol era intocável. Não. Tanto que a Petrobras foi investigada de trading. Quem é que ela investigou? Trafigura e Glencore. Está claro nos autos aí, nas denúncias. Tá, só isso, excelência. Pela ordem as defesas, iniciamos com a defesa do próprio interrogado. Só para fazer uma colocação, como existe essa recente decisão do Supremo, nós temos na ação um colaborador. Então eu gostaria de consultar as partes sobre o início das perguntas pelo colaborador e depois, na sequência, pela defesa do próprio interrogado. Eu não sei se as partes teriam alguma colocação nesse sentido. Ministério Público. Então, por uma questão de ordem, eu cederia a palavra inicialmente à defesa de Carlos Hertz. Você teria perguntas? Pode formular então, excelência. Sim. Tá. Obrigado, excelência. Senhor Carlos, boa tarde. Eu sou advogado do senhor Carlos Hertz. O senhor comentou a respeito da participação do Ledu, que era uma pessoa chave e próxima pessoalmente do senhor Carlos Hertz. E também comentou, eram muito amigos. Isso. E também falou a respeito da participação do senhor Bow, que à época era sócio do senhor Carlos Hertz. A pergunta que eu lhe faço é: nas conversas suas com Ledu e com Bow, eles referiam a participação no esquema Vitol do senhor Carlos Hertz? Não. O Carlos Hertz eu vi uma vez, nem sabia que ele trabalhava na área de trading, e vi outra vez de vista. Eu não tinha a menor noção da pessoa, de quem era Carlos Hertz, não tinha nada. Depois eu vinha saber, né, nos autos, né, na denúncia. Sim. Quando o senhor nominou Vitol 2, né? Quando é retomado o contato e é feito aquele special channel que o procurador referiu. O senhor referiu que foi uma conversa com o Bow. Houve alguma participação, alguma interlocução do senhor Paulo Roberto nisso? Olha só, essa é uma questão delicada que você está perguntando. Na realidade, o Jorge Luz queria dominar ali a área de trade. E o Paulo Roberto sabia disso. Né? O Paulo Roberto ia na casa do Jorge Luz. Quando o Bow reabriu o canal, até onde eu sei, tá? O Paulo Roberto, né? Ele deixa eu contextualizar de uma outra forma. Eu fui colocado na gerência geral de óleo, combustível e bunker pelo ministro Edson Lobão. Ele pegou o telefone e ligou para o Paulo Roberto. Esses fatos ocorreram durante a minha gestão no óleo, combustível e bunker e na minha gestão de produtos especiais. Então, portanto, ele sabia, o Paulo Roberto sabia que eu estava ali, por indicação do ministro Edson Lobão. Obviamente que o Paulo Roberto sabia que eu teria compromissos políticos e ele queria o apoio do PMDB também, o Paulo Roberto, do PT e do PP. Né? Então, eu deduzo que ele sabia. Perfeito. Estou satisfeito, excelência, obrigado. Sem mais perguntas. Então, pela ordem, a defesa de Carlos Roberto Martins. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Quero alguns esclarecimentos somente, tá? Primeiramente, em relação ao... No início da Operação Lava Jato, você foi procurado por Márcio Dutra? Dutra. Qual que era o contexto? É o seguinte, eu
Em 2014 eu fui movido para a área de marketing e comercialização. Eu era analista de mercado, é onde a gente faz projeções de mercado, preços, essa coisa toda, né? Aí o Márcio Dutra me chamou para um almoço. Aí eu falei, poxa, Márcio, por que você quer almoçar comigo? Eu não sou mais nada. Aí ele, não, você é meu amigo. Aí foi aquela coisa. Lá pelas tantas ele falou assim, eu queria saber como é que você recebe da Vitol. Eu falei, olha, eu recebo através do bolso, ele que escolhe, e recebo através do Ledu, Ancon. E o resto eu não lembrei. Aí ele falou, porque eu estou preocupado com o Antônio José. Falou claramente isso para mim. Eu estou preocupado com o Antônio José. Eu fiquei mais tranquilo que você recebe assim. Certo. Foi essa a nossa conversa. Tá. Houve um período, quando você voltou para o Brasil, no final de 2005, para cá, e você começou a atuar em Porto Rico. Exatamente. Correto? Nessa época, havia repasse de informações privilegiadas para a Vitol? De forma alguma. Era uma, como eu já falei aqui, né, uma concorrência, né, pública do governo. Porto Rico é um território americano, então seguia todos os padrões rígidos de compliance. Não havia nenhum tipo de benefício, de propina, nada. Porque a gente tinha obrigação de ganhar esse contrato. Era um contrato muito importante para a gente, que dava muita credibilidade. Enfim, era obrigação, porque a obrigação a gente não deixa de fazer. Uhum. Os diretores da Prepa de Porto Rico é que não gostavam, porque eles eram corruptos. Tanto que houve um escândalo em Porto Rico e alguns deles foram presos. E todos foram destituídos do cargo. Certo. Esse escândalo que você mencionou foi o objeto do pedido de demissão de Márcio Magalhães, em 2005, por pressão da Jaqueline? Isso é um outro fato que foi muito marcante. Da mesma forma, só para contextualizar, vamos limitar especificamente sobre os fatos denunciados. Eu pediria a Vossa Excelência que... Tá. Tá. Especificamente entre 2011, tá? Você falou que recebia uma propina. Uhum. Haviam políticos envolvidos no recebimento dessa propina? Havia. Minha vida na Petrobras se divide entre antes e depois dos políticos. Infelizmente, eu aceitei, né, essa nomeação para um cargo mais elevado, ministro Edson Lobão, e eu repassava valores elevados para o Carlos Murilo Goulart Barbosa. Tá. Em que forma você repassava isso? Ele só recebia em dinheiro. Ele recebia esses valores no Hotel Ritz, no Leblon, e recebia em frente, no escritório do Doda e do Joca, no 8º andar de um prédio Leblon Office, eu não lembro. Certo. Esse Doda e Joca que você referiu, essas pessoas chegaram a fazer pagamentos? Não. Não, sim. Desculpa. Numa outra situação, chegaram a fazer pagamentos, sim. Certo. Em relação ao blend de Porto Rico, havia repasse de informação privilegiada quando, para quem e por quê? Não. Tudo que se refere a Porto Rico não tem zero de propina, não tem informação privilegiada, não tem nada. E no Caribe? No Caribe, sim, porque a gente tinha uma tankagem no Caribe. Essa tankagem no Caribe, ela era utilizada para fazer blends e vender para consumidor, não nos Estados Unidos. A maioria tem a fazer outros blends porque a gente não tinha um contrato dos Estados Unidos, a gente tinha um contrato da Prepa, Porto Rico. Então essas blendagens a gente comprava, a gente, na maioria, só digo 100%, a gente vendia para Vitol alguns blends, né, de óleos combustíveis. A Vitol era privilegiada em algumas informações em relação a isso? Esse blend? Nos blends, eu creio que sim. Eu não era muito operacional. Eu já era gerente geral nessa época. Então esses detalhes assim já não eram mais da minha alçada, né? Mas eu creio que sim. Ok. Vou fazer umas perguntas específicas daí sobre a lavagem, tá? Uhum. Da transferência que houve, tá? Você conheceu o Gustavo Bufara, aliás, você conheceu o André Paza
antes do Gustavo Bufara ou após? Me explica Não, essa. primeiro eu conheci o Gustavo Bufara em 2013, na compra daquele apartamento. Então, quando o problema estourou, a Polícia Federal foi lá em casa em dezembro de 2015, eu fiquei desesperado, né? Obviamente. Né? Acabou tudo. Aí o Gustavo Bufara pediu ao André que me atendesse, mas não para fazer o meu divórcio, que acabou não... Foi feito, depois foi desfeito, né? Ele foi designado pelo Gustavo Bufara para me ajudar a recuperar esse dinheiro que estava no Wells Fargo. Então, inclusive, o André Paza tem viagem até o Wells Fargo e conhece o gerente lá, que gerenciava a conta do Gustavo. Certo. Em algum momento o André Paza chegou a representar o Gustavo Bufara em alguma daquelas negociações? Várias vezes. Ele tinha procuração do Gustavo Bufara para assinar, doar, tanto que quem assinou a doação do apartamento foi ele. Quem assinou a dação foi ele. Tudo quem assinava pelo Gustavo era o André Paza. Certo. O Gustavo Bufara chegou a prestar serviços jurídicos para você? Chegou. Alguns serviços jurídicos, eu tenho provas disso, o Gustavo Bufara prestou serviços para mim. E ele emitia notas que eu pagava. Tá. Então o André Paza, você conheceu ele no escritório do Gustavo Bufara. É. Ele trabalhava junto como associado? Trabalhava como associado, tem e-mails, André@Bufara, advogado, né? Aquele e-mail que os advogados têm. Certo. A Bufara Bueno, Gustavo, no caso, pela BFF, isso. Uhum. Ele chegou a administrar alguns bens seu? Chegou. Contrato? Teve uma época que, essa parte... foi assim, o Gustavo, ele fez uma procuração para mim do apartamento 619 da Barão da Torre. Eu perdi essa procuração. Se eu tivesse essa procuração, eu teria prova. Mas essa procuração é pública. Não, ela não é pública. Acho que ela só registrou a assinatura. Então, ele me deu a procuração. Esse apartamento é seu. Eu nunca passei com o meu nome. E ele recebia os aluguéis e me repassava. Depois isso passou a ser tarefa do André. Por que depois passou? O André me doou o apartamento. Do Gustavo Bufara. Você falou que depois que houve o depósito de 1,7 milhões, o Gustavo acabou dando uma afastada. Nesse período você acabou sendo... quem prestou serviço para você foi o André Paza, mas ainda é vinculado ao escritório? Vinculado ao escritório. A partir de que momento que o André Paza... depois ele saiu do escritório e passou a prestar serviços única e exclusivamente para mim. Tudo que o senhor imaginar. Certo. Tudo que eu digo assim, juridicamente, administrava meu patrimônio. Certo. A sociedade. Tá. Essas tratativas que você tinha inicial com o Gustavo Bufara, ele sabia da origem desses dinheiros? O André? Isso. Sabia da origem do dinheiro. Tá. Você me mencionou num depósito num valor de $150 mil, que foi relacionado à primeira compra. Ipanema Guinle. O pagamento do primeiro imóvel que eu comprei do Gustavo Bufara, parte do pagamento foi feito através de uma transferência da conta que eu tinha no PicT para a conta que o Gustavo tinha no PicT, em nome próprio. Certo. Em algum momento você utilizou de um doleiro para trazer dinheiro para o Gustavo Bufara? Para essa transação, sim. Foi o André Pestalozzi. Ele, a pedido do Bernardo Freiburg Gauss, utilizou um doleiro, o Miguel, para trazer esses valores do Ipanema Guinle, do flat, né? Tá. Existe algum outro imóvel fora o da Barão da Torre 527 e 801 em nome de terceiro? É uma questão delicada. O André, ele aplicou um golpe na minha esposa. Ele
ela já doente, ele foi lá em casa e ela doente, tomando remédio, e vi ele frequentar a minha casa, ela passou o apartamento para o nome do André. E eu estou na justiça para reverter isso, para anular essa doação. Certo. Houve doação de bens móveis para o André? Houve. Deixa eu só esclarecer. Na realidade, ele falou que era uma procuração. Quando ela foi ver, era uma escritura. Ela não entende nada disso. Eu estava doente entre a vida e a morte no hospital também, né? Entendi. Eles tinham acesso fácil a cartório? Tinha. Ele tinha um acesso privilegiado no cartório do Januzzi. O Januzzi chegou aí lá em casa para fazer o testamento anterior à doação e ele levava o livro do cartório, que é uma coisa que eu sei que é irregular, para eu assinar. A doação foi assim, ele levou o livro do cartório, eu assinei e ele tinha um acesso privilegiado, ele e o Gustavo, ao Januzzi. Tá. Que bens móveis você se refere? Os bens móveis é o seguinte, são 2 automóveis. Um eu transferi para o André Paza e o outro eu comprei para meu, né, na realidade, mas no nome do André Paza. Como que se deu? São Penal 505 954 52 2018 404 7000. Parte 4 do interrogatório. Novamente o senhor pode repetir seu nome? Excelência, meu nome é Carlos Roberto Martins Barbosa. A defesa de Gustavo Bufara pode prosseguir? Sim, excelência. Aí, o senhor Carlos falou que houve depois uma doação desse imóvel do Barão da Turra. Exatamente. E o senhor se recorda da data? Isso eu posso ver na escritura, né? Não, só se o senhor se no recorda. No final de 2016. E o senhor se recorda até quando o senhor teve contato com o senhor Gustavo? Gustavo? Eu acho que depois teve a dação, depois da doação, não. Depois eu tentei estar com o Gustavo, mas a secretária me impediu. Então depois dessa doação que o senhor não teve mais contato. Final de 2016. Estou satisfeito, excelência. Muito obrigado. Pela ordem de defesa de Marcos Antônio Pacheco Alcoforado. Eu tenho, excelência. Acho que não liberar mais aqui. Se não sair, só tem. Isso, deixa mais liberada aí. Excelência, antes de começar propriamente as minhas questões, eu não quis interromper o réu na hora que ele fez uma insinuação e apontou em minha direção. Então eu gostaria, como réu disse que essa defesa estava tentando ludibriar ou enganar esse do outro juiz, eu peço que ele retire o que ele afirmou. Tá, deixa eu retificar. Tá? Na realidade, como vocês nunca trabalharam com essa atividade, assim como não tem obrigação de entender de direito, né? Obviamente, vocês também não têm obrigação de entender, desculpa, esse tipo de afirmação. O que eu vi na audiência é que há uma confusão por parte de vocês, não é uma coisa dolosa, mas há uma confusão. Eu espero esclarecer parte dessa confusão aqui nas perguntas que eu vou fazer ao senhor. Tá bom? Em primeiro lugar, o senhor disse a certa altura no seu depoimento que as transações que são feitas no mercado spot estão sujeitas à publicidade. Então, é isso? É isso. Então o senhor, como esposa aqui, tem uma experiência longa nesse mercado. O senhor diria que faz sentido a Petrobras se recusar a divulgar documentos relativos a operações realizadas em 2014 sob a alegação de que isso estaria prejuízo à estratégia atual da empresa no mercado spot? Essa é uma questão delicadíssima. Por favor, responda. Mas eu sou obrigado a falar a verdade, não é isso? Não, você pode ficar em silêncio, senhor não tem acordo. Não, eu não quero ficar em silêncio, eu quero falar a verdade. Tá bom. Tá? Na minha percepção, a essa altura, a Petrobras não quer mais. Desculpa.
colaborar. Tá? As coisas avançaram muito. As coisas estão chegando a um ponto que estão atingindo administrações anteriores e executivos que ainda estão lá. Minha opinião. Tá? Então, por exemplo, eu tenho como acessar o drive das gerências. Claro que a Petrobras não vai dar esse privilégio. Essa informação não veio para cá. Tá? A própria denúncia comparando Trafigura e Vitol, a da Trafigura, por incrível que pareça, está muito mais consistente. As duas estão consistentes, mas a da Trafigura está mais consistente ainda, porque pegou dados de lá de dentro da Petrobras, e eu sei onde pegar esses dados, no drive das gerências. Fruto de quê? De uma CIA que foi feita na Petrobras. Perfeito. Vou chegar agora nesse ponto. O senhor se referiu a essa CIA que foi feita na Petrobras e que teria deixado de fora a Vitol, correto? Exatamente. Na visão do senhor, e acho que continuidade ao que o senhor já começou a responder, a Petrobras hoje se coloca como vítima nesses autos e tem isenção para acompanhar esse processo como assistente da acusação, ou ela tem interesse no resultado? Essa é uma questão que nós limitaríamos a uma resposta concreta, né? Não uma suposição. Né? Mas não é uma testemunha, excelência, é um réu. Eu entendo que ele pode responder. Sim, mas responder concretamente sobre o que ele sabe. Né? Não, suposição, me parece que não seria objeto de uma resposta. Mas, excelência, é um réu. Eu entendo que ele pode fazer considerações. Quiser, mas a testemunha responde sobre fatos. O réu responde sobre o que ele quiser, se tiver interesse. Pode vir da vênia. Eu não entendo de direito. Não, perfeito. Minha percepção é que nós poderíamos avançar mais nas informações. Eu não sei se Petrobras não quer. Eu sei que as informações que estão chegando aqui são incompletas. Perfeito. Porque eu trabalhei lá há 30 anos. Perfeito. Qual o período em que o senhor esteve à frente da gestão da gerência de óleo e combustível? De óleo e combustível, onde não tinha indicação política, né? Foi de novembro de 2005 a agosto de 2019. De 2009. Desculpa. Estou te perguntando isso pelo seguinte: o senhor fez algumas referências sobre o procedimento interno de como essa área funcionava. Minha pergunta é a seguinte: na época que o senhor foi responsável por essa gerência, estavam em vigor as normas PE 1AT 00120-0 e PE 1AT 00121-0? É o seguinte, a Petrobras tem um sistema de indicadores, VAOT, VOFEX, VANE, que mostram claramente o resultado da atividade. Não é essa a minha pergunta. Aí tem os padrões de execução, porque quando você tem indicadores, você tem que seguir padrões para padronizar a atividade. Tá. E você vai medir indicadores em função dos padrões que você seguiu. Tá certo. Eu tenho uma passagem na gestão pela qualidade total, e todo esse modelo foi inspirado na qualidade total que a gente desenvolveu lá na Bacia de Campos. Também é outra história, mas não tem propina, graças a Deus. Então, para atingir esses indicadores, a gente tem que seguir os padrões. Tá? Especificamente, esses padrões aos quais você está se referindo, eu não lembro do número do padrão, mas a gente tinha padrões. O Paulo Roberto implantou com a Avenida o novo abastecimento, que nada mais é do que uma réplica daquilo que a gente tinha na Bacia de Campos. Tá, eu vou só reformular então minha pergunta. No evento 102, anexo 3, a página 43, existe uma captura de tela do SINPEP. SINPEP. O que é o SINPEP? O SINPEP é um sistema de padronização. É um arquivo, é um sistema onde todos os padrões de execução, padrões até de nível mais elevado, estão ali nesse sistema. Tá certo. Então, padrões. Né? Nessa tela que está capturada aqui no arquivo a qual fiz referência, tem o início dessa PE 1AT 00120, que tem o seguinte título: registrar as operações de venda de óleo combustível no mercado externo. Data de aprovação, 17/10/2013. A partir dessa informação que eu dei agora ao senhor que está nos autos, o senhor confirma que o que o senhor referiu sobre o procedimento interno da gerência de óleo e combustível
era a época que o senhor era da gerência, ou o senhor tem certeza que isso aconteceu a partir do momento que o senhor foi embora também? Essa reunião, por exemplo, em que nessa reunião já se sabia qual é o destino do navio? Tá, olha só, isso sempre foi assim. Não, estou perguntando se o senhor sabe se em 2012, 13, 14 foi assim. Se o senhor participava disso, o senhor tem conhecimento? Participava porque eu não estava na gerência de óleo e combustível. Então, a resposta do senhor sobre isso foi... Deixa eu explicar para não confundir aqui as coisas. Por favor. Esses padrões, está vigorando a partir de 2013. Mas, na realidade, se vigorando a partir de 2013, é uma revisão do outro padrão que foi feito em 2006. Aí foi revisado em 2010, foi revisado em 2013. Então, a padronização... E toda essa questão de indicadores, padronização, planejamento, reunião de análise crítica, foi implantado pelo Paulo Roberto e a Avenina em novo abastecimento. Então pode ser que esse padrão aí de 2013 seja uma revisão de um outro padrão. Tá, ok. Igual. A minha pergunta é novamente o seguinte: o senhor sabe qual é o padrão que esse padrão revisa? O senhor sabe qual é o padrão que disciplinava a época da gerência do senhor? O registro de operações de óleo combustível? Sei, mas eu não lembro o número do padrão. Tá, entendeu? Entendi. Mas sei que existiu o padrão. Tá certo. O senhor disse que sua gestão na área de óleo combustível começou em 2005 e terminou em 2009. O senhor se lembra mais ou menos o VAOT da época da sua gestão? Foi excelente essa pergunta, tá? Obrigado. Inclusive eu anotei lá na carceragem da Polícia Federal, é o seguinte, ao longo dos anos 2006, 2007, 2008, 2009, até eu sair de lá, nós quebramos todos os recordes desse indicador, valor agregado de operações de trade. Nós tiramos, não é só por mérito da equipe não, porque o mercado de escuros, ele se fortaleceu no mundo inteiro por causa do coque da Europa. Tá? Então, valia ouro os escudos, né? Tá certo. Então a gente bateu todas as metas, 100 milhões de lucro, de valor agregado de operações de trade. Eu anotei isso aqui. Foi bom você fazer essa pergunta. Pois não, fica à vontade, estou à disposição. Não, só mais uma última pergunta. O senhor afirmou que estariam faltando documentos necessários para a elucidação desses fatos. Que documentos estão faltando? Eu acho o seguinte, eu acho que o que está sendo mostrado aqui pelas defesas não é por dolo, tá? Sim, nós estamos tentando. Exatamente, porque vocês não conhecem, a Petrobras, né? Ninguém conhece lá dentro, tá? Então, isso acaba confundindo a elucidação dos fatos, né? O que eu me referi foi o seguinte, aqui só se fala em conferência comercial. Existe uma maneira mais amigável e muito mais eficiente. O Dr. William tem um arquivo em Excel que pode demonstrar para as autoridades como que são relatórios gerenciais onde todas as operações são consolidadas numa planilha, num arquivo. E permite você fazer queries. Sabe o que é query? O pessoal sabe o que é query aqui? Não, seria bom se o senhor esclarecesse. Query é o seguinte, olha só. Pena que eu não tenho um computador aqui, né? Mas é o seguinte, você tem um arquivo de Excel. É gigantesco esse arquivo. O arquivo é muito pesado. Ele tem o de 2011. Então, nesse arquivo, você tem quem vendeu, quem comprou, quem é a holding do comprador, qual é o pricing period, qual é a qualidade do produto, qual é o porto de carga, o porto de descarga, a estratégia. A estratégia não um sistema que a gente tem lá para oferir o lucro ou o prejuízo da operação, que depois gera o VAOT. Então essa planilha, que são relatórios gerenciais, mostra tudo. Você pode pegar aquilo ali e selecionar. Você clica na empresa, aparece assim 20 empresas. Aí você, só quero saber as operações da Vitol, da Trafigura, para Singapura, no mês de 2011. Aí aparece só aquilo. Então seria uma maneira mais amigável de vocês analisarem as operações. Perfeito. Agora, isso é uma informação, obviamente, confidencial, né? Mas não digo que não poderia ser, porque já passou isso aí, então... Sim. Uma última pergunta. Na época da sua gestão à frente da gerência de óleo e combustível, havia obrigação pelos traders de registrar o histórico da negociação no sistema de conferência interna? Havia. Isso era feito e fiscalizado?
Isso era feito e fiscalizado, mas se você me perguntar, poderia ser manipulado? Poderia. O cara poderia falar assim, eu falei com a Shell, que ofereceu tanto, eu falei com a Trafigura, ofereceu tanto, falei com a Glenco, aí fechei com a Vitol. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, deixa eu só pontuar uma coisa. Se lá em Houston o trader recebesse um Yahoo Messenger com um preço mais elevado, ele obrigatoriamente ia fechar com aquela empresa. Perfeito. Estou satisfeito, Excelência. Obrigado, senhor Carlos. Pela ordem, defesa de Paulo César Berkowitz. Então, sem mais perguntas, está encerrado. Desculpa, Excelência. Defesa de Jorge Oliveira Rodrigues. Eu agradeço, Excelência. E até antes de fazer minhas perguntas, quero registrar aqui que eu tenho certeza que nenhuma das defesas, nem o Ministério Público, tem interesse no ludibriar o juízo, e até pelo tom que Vossa Excelência tem dado aqui nas audiências, de muita tranquilidade, de muita segurança para todos nós, e eu tenho certeza que o final dessa ação vai ser proveitoso para todos nós. Senhor Carlos, eu tenho algumas perguntas aqui para o senhor. Eu confesso que eu estou mais confuso do que qualquer outra coisa. Não sei nem se consigo exercer o meu munus aqui. Vamos ver se eu consigo colaborar de algum modo para que a gente possa esclarecer algumas coisas. O senhor falou que era amigo do André, tinha uma relação com o Gustavo. Qual era a relação com o Jorge Rodrigues? A relação com o Jorge Rodrigues era de colega. Ele era gerente de uma gerência de álcool. Eu acho que eu já era gerente geral do óleo combustível e banco. E ele me sucedeu nessa gerência geral de óleo combustível e banco. Mas relator querendo dizer em relação pessoal, amizade, inimizade? Não tinha amizade com ele, não. Não tinha nem inimizade nem amizade. Apenas, como eu queria que os negócios fossem fechados com a Vitol e ele e o Alcovarado queriam uma Trafigura, não havia uma coisa assim de eu com ele. Havia uma coisa de Rodrigo com ele e Rodrigo comigo. Rodrigo, por ele, eu seria o chefe dele, entendeu? Não seria mas aparentemente, pelo que ficou narrado aqui, acho que, salvo engano, o senhor me corrija se eu não tiver, o chefe continuava sendo o senhor. Não, a equipe lá, a equipe era sua. Se o chefe fosse eu não fechava cargo com a Trafigura, porque a Trafigura eu não tinha interesse nenhum de fechar cargo. Eu fecharia com a Shell, esse volume remanescente. A gente sempre fazia o seguinte, a gente sempre fazia a gente não deixava de atender a Shell, não deixava de atender uma Major, não deixava de atender um consumidor final, em hipótese alguma, porque aí ficaria muito chato para a gente. Entendi. Por exemplo, tem um outro fato em relação ao seu cliente que eu vou narrar oportunamente. Mas aí eu vou pedir que o senhor responda apenas o que eu perguntar. Senão, o senhor sabe como é que foi, pelo que eu entendi, então o senhor ocupava a gerência e foi sucedido pelo Jorge. Exatamente. Como é que se deu essa substituição? Como é que foi feita essa alteração? Vou contar como é que foi essa substituição. Existia um constrangimento muito grande dentro da Petrobras em relação ao asfalto. Tá? Para explicar isso eu tenho que falar do asfalto. Não sei se... no contexto o senhor pode eventualmente falar se for para responder a pergunta. Tinha uma coisa ali que o diretor queria, eu tinha a opção de ficar no banco, ou ir para o biocombustível, ou ir para São Paulo, ou qualquer coisa. Eu era a pessoa que tinha... ambição? Não tinha ambição. Porque eu ia ficar no mesmo cargo. Eu não ia subir de cargo. Eu tinha a first refusal. Se eu quisesse ficar onde eu estava, eu ficaria. Se eu quisesse ir para o asfalto, eu iria. Se eu quisesse ir para... Houve um remanejamento, né? Dentro desse remanejamento... Por parte de quem? Quem determinou esse remanejamento? O diretor fez um remanejamento. Ele precisava de uma pessoa com muita experiência no asfalto, porque era uma situação muito complicada, que depois nós vamos explicar aqui. E aí ele precisava de uma pessoa com pouca experiência na área de óleo e combustível? Não.
Só tinha o Jorge, né? Assim, o Jorge, ele não tinha a mesma experiência, o acoforado, que eu tinha. Né? Porque não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu já tinha trabalhado de 2005 e 2000 até 2000. E outra coisa, a única pessoa que o diretor conhecia, não é para fazer coisas que era da área de trading desde 95, era eu. Os outros entraram em 2008, então não conhecia. Já entendi. Eu queria entender melhor, ou o senhor confirmar eventualmente, qual era exatamente a atribuição do cargo de gerente. Ou seja, em relação a essas operações, estamos falando de Vitol. Tá. Qual era a atribuição do Jorge na qualidade de gerente nessas operações? Gerente geral? Ele era não, Jorge era gerente geral. Não, o gerente geral, ele já fica um pouco afastado da decisão. Tá? O gerente geral, por exemplo, quando eu fui gerente, a primeira gerência geral que eu tive foi de óleo, combustível e bunker. Não, sim, mas eu estou O falando gerente de geral óleo e não combustível. decide. Não decide. Não decide. Ok. Não decide. Ele pode decidir, tem caneta para decidir. Mas tinha diferença de alçada? Hã? Tinha diferença das atribuições? O acoforado fechava as cargas dentro da alçada dele. Mas o gerente geral, ele já cuida de outras coisas. Sim, mas aí nós estamos falando das operações spot, Vitol, nessas operações. Não, o Jorge só sabia que tinha propina. Ele só sabia que tinha propina? Sabia que tinha propina. E recebia propina, né? É o senhor que está dizendo. Tá dizendo. O senhor deu falando de propina, então, o senhor deu algum valor? Não. A título de propina para ele? Não teve nenhum valor, eu só mostrei a tabela da Trafigura, falei, aqui, está aqui. Tá, falando na tabela da Trafigura, o senhor relatou que o senhor Jorge estaria lá na sala dele, já como gerente, o senhor chega com uma tabela... Não, eu vou te dizer nessa tabela. Já estava aquele impasse, aquela dificuldade, um mal-estar com a Trafigura, né? Porque a gente está se expondo ali, entendeu? Mas a Trafigura não recebia? Não, recebia. Aí nós fomos no almoço no Porcão, eu, o Jorge e o Márcio Magalhães, e o Alcoforado, tá? Aí nesse almoço eu peguei a tabela e dei para o Jorge. Então não foi lá na Petrobras? Não. Então eu já estou satisfeito. Tá. Eu queria saber agora o seguinte. O senhor relator, salvo engano, o senhor pode corrigir todas as informações que eu disser aqui se estiverem equivocadas. O senhor relatou que e-mails seriam mandados para a pessoa de codinome Ledu e para tratar de como esses pagamentos seriam feitos. Exatamente. O senhor tem algum e-mail do seu Jorge sobre isso? Não, o Jorge e o Alcoforado, eles eram... e-mail? Não, eles eram referidos no e-mail. Não, referidos, porque o senhor disse que tem e-mail deles. os e-mails... Não, então tá. Zero. Ok. O senhor sabe dizer se ainda a respeito da suposta tabela da Trafigura, depois o Paulo Roberto teria lhe chamado e teria tratado do tema de propina e dito que não era mais para pagar ou tratar nada com uma pessoa de Murilo. Murilo Lobão. Murilo que seria em tese ligado ao ministro Lobão. O senhor sabe se o Jorge Rodrigues esteve com ele, sabe o teor, o senhor estava presente nessa reunião? Como é o nome do senhor, doutor? João. Doutor João, é o seguinte, eu dei a tabela para o Jorge de Oliveira Rodrigues. Né? Eu dei essa tabela num dia ou no outro, mais tardar no outro dia, eu recebi uma ligação da Claudete. Seu Carlos Barbosa vem aqui amanhã. Mas o senhor Paulo Roberto Costa disse para o senhor, então, que o senhor Jorge receberia 5%, deveria receber 5%? O Paulo Roberto pegou essa tabela, eu entendi. Mostrou. Não tratou de propina em relação ao seu Jorge. Não. Só uma pessoa pode dar a tabela para o Paulo, o Jorge. Sim, isso eu acho que a princípio está definido. O senhor conhece a pessoa de... Só um minutinho, por favor. Jorge Lourenço Rodrigues? Já ouviu falar? Jorge Lourenço?
Não, conheço o Gesseni Lourenço Lopes, foi meu subordinado. Gesseni Jorge Lourenço Rodrigues. Gesseni, conheço. Quem é? Olha, esse rapaz aí, que é objeto de um outro assunto... Eu só quero saber quem é. Se o senhor conhece, quem é? O cara da Petrobras? É da Petrobras, é um técnico de nível médio que cuida das vendas de bunker na costa brasileira. Mas existe esse nome, Gesseni Jorge Lourenço Rodrigues, tá bom. Aqui durante a instrução, me pareceu, pelo menos das testemunhas que ainda são ligadas aos funcionários da Petrobras, que a operação se dava realmente a fixação do preço, etc., pelo trader no exterior, mas havia uma espécie de uma pessoa denominada par no Brasil que acompanhava toda a operação. Eu confesso que fiquei confuso para entender como que a operação se dava, se tinha muito mais gente tratando do mesmo assunto, definição, ou seja, o trader no exterior, ele determinava, tinha ingerência sobre o trader no Brasil para determinar o que ele deveria concordar ou não? Não, é o seguinte, o pessoal do Brasil cuidava do trading, do preço de oportunidade, da arbitragem, até da tankagem, do blend, que tinha em cada tankagem no mundo inteiro. O trader isso é o trader do Brasil, que a gente chama de trader, né? O trader do exterior é que fechava as cargas. Mas ele não chegava para o trader do Brasil e falava assim, fulano, eu tenho uma oferta aqui. Às vezes até falava, mas devido ao fuso horário, por exemplo, Londres, você não tem como acessar praticamente, né? Porque está muito na frente, né? Tinha um fuso horário de 5 horas. E às vezes as coisas eram decididas sem os dois estarem em contato. Então, geralmente o trader do exterior... O senhor sabe quais operações, em quais operações aconteceu isso? Ou seja, a ausência de participação do trader no Brasil? Do trader do Brasil, a maioria. Porque era o modus operandi da Petrobras. Não é negócio de propina, o senhor participou da instrução, viu o que as testemunhas disseram? As testemunhas disseram algumas coisas que eu discordo. Tá bom. Tá. Agora, o senhor mencionou, salvo engano, que existiriam, mesmo após a sua saída, algumas reuniões para tratar dessas operações na Petrobras. E aí, até na pergunta do colega, o senhor disse que não poderia dizer como que elas se davam, porque o senhor já não era mais gerente, já não era mais da área. Peraí, reuniões. A respeito das operações spot, de óleo e combustível. Não, o senhor já estava em outra área, não tratava não participava. Eu só tinha o Rodrigo. O senhor pode dar uma ordem de número de pessoas envolvidas na área de óleo e combustível? Na minha gestão ou na gestão? Não, na gestão das operações aqui do Jorge. Do Jorge tinha o Rodrigo Berkowitz, em Houston, tinha o Marcos Alcoforado, gerente da sede, e o gerente geral, que era o Jorge. Essas pessoas sabiam, na Trafigura tinha um controle total e absoluto. Você está falando que sabiam da suposta corrupção, é isso que você está falando. Estou falando de quantas pessoas envolvidas na área de óleo e combustível. Então, eu tomava conhecimento da Vitol, a gente está falando de Vitol aqui, né? O César, o Rodrigo, o Alcoforado e o Jorge. Não tem mais ninguém na Petrobras não tem mais na ninguém. Área de óleo e combustível. Na área de combustível, estou dizendo de propina. Não estou falando de propina, eu estou falando eu quero saber quantas pessoas estavam envolvidas. Tem a Júlia, tem a Renata. 10, 20. Tem assim uns, sei lá, na minha equipe tinha uns 7, 8, entendeu? De gente. 8 pessoas tratariam de operações dessa ordem de grandeza? Só 8 pessoas? Deixa eu te falar, a gente fazia uma divisão. Fulano trata do mercado norte-americano, aqui no Brasil. Beltrano trata da Europa. E o outro trata de Singapura, e o outro trata da Argentina. Então a gente tinha uma separação. Aqui é Estados Unidos, aqui é Europa, aqui é Singapura, aqui é Argentina. Eu vou tentar ser
Então, por exemplo, a parte, né, a contraparte era uma pessoa do Brasil, que tratava daquele mercado. E a gente fazia um rodízio dessas pessoas. Entendi. O senhor sabe dizer se o Jorge Rodrigues respondeu alguma sindicância, alguma comissão? Respondeu. Tá? O senhor sabe como é que ela foi, como é que se deu essa comissão? Essa comissão foi o seguinte: eu saí do bunker, gerente geral de óleo, combustível e bunker, porque eu estava com muito medo do que estava acontecendo ali, que estava fora do meu controle. Essa gerência geral o bunker é uma atividade muito corrupta, assim, tem uns 20 anos, tá? Então tem várias pessoas que passaram pelo bunker, viraram diretores da BR, enfim, estiveram envolvidos em escândalos, trabalharam no governo do Estado, enfim. Então era uma atividade que dá margem à corrupção, porque é uma atividade de varejo, tá? Então era uma atividade muito corrupta. Eu não sabia o quão corrupta era essa atividade. Eu fiquei 1 ano nessa atividade. E eu saí dessa atividade também porque eu tinha medo do que acontecia ali, que não tinha como controlar. Tá? Eram 11 mil abastecimentos por ano na costa brasileira, o abastecimento da frota no mundo inteiro, lá no Japão, lá em Singapura, e toda a logística de banco. A gente não está vendo aí nessa contenção de vazamento aí, as barreiras. A gente tratava daquilo tudo, navios, barcaços, barreiras. 7 pessoas? Não, olha só, a gente contratava. O banco tinha comercialização no Brasil, comercialização no exterior, tinha operações de serviço, tinha várias gerências de faturamento embaixo dessa gerência. E era uma atividade que chegava a dar medo. Teve uma sindicância. Como é que se deu essa sindicância? A sindicância foi o seguinte. Foi o senhor que fez essa denúncia anônima contra? Foi o senhor? Fui eu. Ah, tá. O senhor então tinha alguma inimizade com ele? Não é questão de inimizade, eu estava apavorado com aquilo, de aquilo respingar em mim. Aí denunciou. Não, eu mandei um e-mail para. Qual foi o resultado da sindicância? Presidente da Petrobras, Graça Foster, e para Avenida, com cópia para Avenida. Qual foi o resultado dessa? O resultado dessa sindicância foi que eles descobriram combinações de preços no Yahoo Messenger. Do Jorge Rodrigues? Do Jorge, não. Tá? Dos traders de Singapura. Foram punidos? Foram punidos. Foram punidos assim, o Daniel era para ser demitido. Tá? Por um dia ele não foi demitido? Por um dia, porque ele era ligado ao PT, parece. Hoje teve uma história assim. Tá bom. Tá? Como é que se dava nessa época dos fatos apontados pelo Ministério Público, ou seja, as operações de spot, como é que se dava a comunicação do senhor com o Jorge Rodrigues? A comunicação? Ele faria parte do esquema, pelo que o senhor disse. Exatamente. Vocês tinham que se comunicar. Não, olha só, a minha comunicação era corporativa, formal, não tinha intimidade com o Jorge. Não se falava? Não, eu falava com ele, a gente tinha até uma amizade. Mas segundo o senhor mesmo disse, foram apreendidos alguns e-mails em que as pessoas se comunicavam. Exatamente. Ele mandou algum e-mail para o senhor? Não. O senhor mandou algum e-mail para ele? Trataram de propina em algum momento? Não. Eu estou satisfeito, excelência. Então agora, sem mais perguntas, está encerrado o depoimento, o senhor está dispensado já. Boa tarde. Posso ir? Pode ir, sim. Obrigado.